Eu falei domingo passado a respeito de aldeias, a respeito de lugares que te prendem numa fase de vida ou limita você de viver o novo de Deus, por comodismo, por familiaridade, por cultura, por tudo aquilo que nós crescemos. Nascemos em um lar e nesse lar já tinha uma cultura. Quando nós chegamos nesse mundo já existia alguém, sim ou não? Ou você chegou e falou, cadê o médico? Cadê meu pai e minha mãe? Já existia alguém antes, né? E esse alguém antes, ou essa cultura, ou essa família, ou esse bairro, ou essa escola que você estudou, ela tem uma cultura, e essa cultura foi formando você. Você foi ouvindo coisas, você foi vendo coisas, e tudo isso foi te trazendo o que você é hoje. Trabalhando a sua personalidade, aquilo que Deus colocou dentro de você, ajustando o seu caráter, aquilo que você escolhe habitualmente fazer, e isso te trouxe até aqui. Claro que muitos de nós carregamos algumas coisas que chamamos de medo, mas esse medo muitas das vezes não é o seu medo, esse medo foi do seu pai, foi da sua mãe, foi do bairro que você morava, e então isso te trouxe impressões no seu espírito, na sua mente, no seu corpo, de coisas que não são suas, mas você carrega como sendo seu. Até hoje tem pessoas que, eu brinco aqui sempre falando disso, do leite com a manga, e sábado, quinta, melhor dizendo, fui jogar bola e meu filho tomou leite com manga. Quem estava ali comigo falou, meu Deus, ele vai morrer. Eu falei, não, ele é filho de um pastor que tem uma mentalidade aberta, que sabe que isso é mentira e já quebrou isso na vida dele. O que eu quero dizer para você, se nós aceitarmos as coisas que são mentiras, mas são culturais, nós podemos viver longe de uma realidade divina, longe daquilo que Deus tem para nós. E nós falamos, não, mas eu cresci com isso, eu achava que era isso. Queridos, hoje nós queremos tirar o achismo das suas impressões digitais que fizeram com você. Já viu aquele vídeo que as pessoas falam assim, não coloque na sua porta aquela maçaneta digital que é pela senha. Por quê? Porque aí vão chegar com pó branco, vão assoprar e vão descobrir a sua senha. Hoje muitas pessoas podem estar assim, cheias de digitais, apegadas a você, que não são suas, e estão deixando em você aquilo que não é seu, e hoje precisa ficar na cruz, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está comigo? Então, nada mais justo do que falar também sobre aquilo que nos forma, e o que nos forma? Relacionamentos. Diga comigo, relacionamentos. Por que relacionamentos? Porque nós somos resultados das vozes que permitimos ficar dentro de nós. Nós somos resultado das vozes que ouvimos e acreditamos ser verdade. Coríntios diz, no mundo há muitas vozes, cada uma delas tem um sentido, cada uma delas vai te levar para um lugar. E nós por vezes estamos assim, indo para lugares que não queremos, porque confiamos em vozes que não deveríamos confiar. E deixa eu te dizer algo, querido, nessa noite, nenhum destino ele é alcançado sozinho e nenhum desvio ele acontece por ou sem influência. Nenhum desvio que te acontece, seja ele de espiritual, seja material, ele não acontece sem influência. Você foi influenciado por alguém. A Bíblia é clara, a sua companhia, ela vai definir o seu caminhar. A sua companhia vai definir o seu caminhar. Você quer saber onde alguém estará nos próximos 5 anos? Olhe com quem ela anda hoje. Ambientes, eles nunca são neutros. Relações, elas não são inofensivas. Conversas, elas carregam códigos espirituais. E ciclos íntimos carregam direção. Ou seja, nenhuma conversinha que você ouve, ela não tem um fundo de porquê. Ela vai te levar para algum lugar. Eva foi claro para mim e para você. Ela escutou o que não deveria, fez sentido dentro dela, e ela, você sabe no que deu. Jesus, ele amava todos, mas ele não andava com todos na mesma maneira, ou da mesma intensidade. E eu vim aqui hoje como um mensageiro de rompimento para a sua vida, para te lembrar que se você deixar na sua mesa aqueles que não fazem parte do seu destino, você pode estar perdendo o pão da sua promessa. A verdade é que você não nasce pronto,
Você é formado pelos relacionamentos que você mantém. Ninguém nasce sábio, ninguém nasce focado na fé, mas se desenvolve com alguém da fé. Você se torna quem você ouve, você se torna com quem você anda, você se torna com quem você decide abrir a sua alma e acreditar que aquela é uma voz de verdade na tua vida. Olha o que diz Provérbios 27:17. Como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Ou seja, nós somos lapidados em relacionamentos, para o bem ou também para o mal. E relacionamentos têm grande parcela do que você está vivendo hoje. Entenda que amizades, elas são chaves ou cadeados. Elas te afiam ou elas te embotam. Elas te aproximam de Deus ou elas te afastam do seu chamado. Então, queridos, cuidado. Cuidado, porque você pode estar tentando manter um relacionamento que Deus já encerrou. Cuidado, porque o resultado é que a sua alma está dividida entre aquilo que Deus quer construir e aquilo que Satanás quer manter. Todo relacionamento, ele é uma troca de influência. Você nunca está convivendo. Tem pessoas que são assim, não, eu só estou ali, mas não tem nada. Deixa eu te falar uma coisa, ou você está influenciando ou você está sendo influenciado. E isso não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência que explica. Se você anda com quem murmura, por exemplo, em breve você vai estar reclamando. Tem pessoas que chegam do meu lado só reclamando, eu falo para ela, ao invés de eu questionar se ela está reclamando, eu falo, com quem que você anda conversando? Com fulano. Eu falei, percebi pela tua reclamação. Porque somente quem anda com fofoqueiro se torna fofoqueiro. Pastor, mas eu não falo, eu só empresto meus ouvidos. Fofoqueiro também. Se você anda com quem zomba da fé, por exemplo, não, pastor, mas aqueles amigos são da minha aldeia, eu não posso abandonar eles. Saia dessa aldeia correndo. Porque a sua fé, ela vai ser superficial. Se você anda com quem honra, por exemplo, você é promovido. Se você anda com quem peca sem arrependimento, a sua sensibilidade espiritual, ela vai morrendo lentamente e você começa a não acreditar mais em Deus. A verdade, queridos, é que relações tóxicas, elas não gritam no início. Elas sussurram permissões invisíveis até a sua fé evaporar. Não sei por que eu perdi a vontade de fazer o que eu amava fazer. E eu vou te falar, você aceitou sussurros permissivos de que isso não era legal. Quantos estão me entendendo aqui? O maior ataque do inimigo não é tirar conexões de você. O maior ataque do inimigo na nossa vida é nos conectar a pessoas erradas. E elas chegam com uma pele que parece boa, com um papo que parece interessante, com aparência que parece até um príncipe. Mas cuidado, é Satanás mandando alguns pratos para te conectar a pessoas erradas e você perder o certo na sua vida. Foi assim com Sansão, lembra? Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era escolhido desde o ventre da mãe dele. Sansão foi nazireu de voto. O que é nazireu? Eu sou separado. Eu sou alguém consagrado. Sansão era esse cara. Mas Sansão, ele se conectou a pessoas erradas. Mas ele caiu porque se conectou com alguém que não carregava o mesmo jugo. Ah, pastor, você vai falar disso? Vou falar disso. 2 Coríntios 6,14. Olha o que diz esse texto. Não vos prendais a jugo desigual com infiéis. Sansão se conectou com alguém que tinha jugo desigual. Mas o que é jugo, para ficar claro para mim, pastor? Sabe o que é jugo? É toda aliança profunda que você faz com aquele que não compartilha a mesma verdade que você, que não compartilha o mesmo propósito que você, que não compartilha da mesma santidade que você. Isso é jugo desigual. Então não estou falando de crente com descrente.
Eu estou falando de crente com crente, que não olha para o mesmo horizonte, que não tem o mesmo propósito, que não compartilha da mesma aliança com você. Está comigo? Então tem muito jugo desigual na liderança da igreja. Pessoas que não coadunam com você e se negam no coração. Mas deixa eu te falar, queridos, o problema nunca foi o outro, o problema sempre foi meu. O problema não é as pessoas não gostar de mim, não coadunar do coração comigo, o problema é que ela vive esterilidade, porque ela não se aliançou com aquilo que ela disse aliançar. Sai da tua aldeia, saia desse relacionamento de epiderme. O que é relacionamento de epiderme? É a paixão da carne, que eu só quero estar próximo porque está legal, mas eu não vou nas profundezas da aliança que nós temos. Está comigo aqui? Eu falei que eu ia falar. Você quer caminhar para o altar e viver o sobrenatural de Deus, mas às vezes a sua mesa está cheia de dalilas emocionais, espirituais, culturais, que te atrapalham de viver o que Deus tem para você, e você se conecta a isso, porque é legal, é bacana, a pessoa me ajudou numa fase de vida. Ei, queridos, tenha vínculos, mas não tenha aliança. Como que é isso, pastor? Fique comigo que você vai entender. Seu círculo íntimo, ele define a sua atmosfera. O seu círculo íntimo define a sua atmosfera. É por isso que muitos estão adoecidos na alma, porque só andam com murmuradores, só andam com pessoas que não querem nada, só andam com pessoas que te colocam na deprê. E aí você não entende por que você está depressivo, você não entende por que anda tão preocupado, porque você está cercado de pessoas ansiosas, que não confiam em Deus, que não acreditam que pode mudar, e aí você não está entendendo o que está acontecendo. Eu estou te explicando hoje, o teu círculo íntimo está alterando a tua atmosfera, e para baixo. Então é necessário hoje que você se linke a pessoas que vão te levar para cima, pessoas que vão mudar a tua atmosfera, de fazer acreditar. Eu poderia colocar um áudio que eu recebi aqui hoje de um pastor lá de BH, que eu fui pregar lá há pouco tempo, e ele falou, a gente sentou numa mesa, começamos a conversar, diga-se de passagem, a igreja dele é grande, mas ele estava vivendo algo, então nós começamos a conversar. Eu falei, não, pastorzão, muda essa tua atmosfera, cara, muda isso, começa a pensar assim, começa a fazer assim. Ele me mandou um áudio do que Deus está fazendo na vida dele, porque ele entendeu que círculos íntimos definem a tua atmosfera. Mas tem pessoas que andam comigo aqui e até hoje não aprenderam isso. Está na hora de você sair dessa aldeia, meu irmão. Essa aldeia vai queimar com você dentro. O pastor, ele gosta de família. Quem falou para você que eu não gosto de família? Eu não gosto de pessoas que me afastam de Jesus. E se for a minha família, se não for a esposa e meus filhos, bye bye. Está comigo? O problema não é você amar todo mundo. O problema é você dar íntimo acesso às pessoas que não são de acesso. Jesus, ele tinha multidões, ele tinha 11, mas quando o calo apertava, ele tinha 3. Quando era momento de dor, ele tinha 3. E quando era momento dele, era ele sozinho. Se você não quer aprender comigo, aprenda com Jesus. Até porque o nosso modelo aqui dessa igreja é Jesus. Os relacionamentos superficiais você tem que ter com todo mundo. Se possível, tem de paz com todos. É isso que a Bíblia diz. Relacionamentos superficiais eu tenho que ter com todo mundo. Mas relacionamentos intencionais eu tenho que filtrar com discernimento do Espírito. Então pare de encontrar os seus segredos espirituais para quem vive no natural. Pare de andar com quem desacredita dos sonhos que Deus plantou na sua vida. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje, que mataram os sonhos de Deus, porque pessoas da tua intimidade, que não têm vivência com Deus, falou para você que isso não era de Deus. E eu não sou profeta para saber disso, eu simplesmente acredito.
Ambições ou ambientes, eles são covas ou berços de destino. José, ele foi jogado no poço por quem? Pelos seus irmãos. Moisés, ele foi quase morto por quem? Pela sua família. Jesus, ele foi desacreditado por quem? Pelos seus parentes. Tem ambientes que se tornam sepulcros da sua fé, porque você está insistindo em permanecer com base em afeto emocional e não em discernimento espiritual. Jesus, olha o texto, Mateus 13, 58. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Deles quem? Parentes, família. Jesus é confrontado quando ele estava ensinando e as pessoas falam assim: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele falou: minha mãe, meus irmãos, são esses que me ouvem aqui dentro. O céu tem recursos ilimitados, queridos, mas tem ambientes que pode bloquear o céu de se manifestar. Tem ambientes assim. E muitos estão esperando Deus agir em lugares que Ele falou já para você sair daí. Deus não prosperou Abraão e Ur, por quê? Por que será? Porque a promessa estava no trajeto, não na origem. Tem pessoas que acham que Deus vai fazer no lugar que Ele já falou para você sair. Tem gente orando para Deus mudar o ambiente, e Deus está respondendo, falando: saia do ambiente. Entenda, tem amizades que são vínculos e não alianças. E é sobre isso. E está tudo bem. Está tudo certo. O problema é quando você pega vínculos e transforma em aliança, sendo que essas alianças não são firmadas em Deus. Os dois casais que deram testemunho aqui falaram: Deus no centro de tudo. Mas nós queremos botar as pessoas no centro e Deus no assento de trás. E falar: Senhor, até preparei uma cadeirinha para você ir mais confortável. Tem ambientes familiares que não são mais solo fértil para o seu crescimento. Sabe, eu gosto e amo fazer casamentos. Aliás, esse ano eu já fiz mais de 8. E estamos aí com mais de 8 para fazer esse ano ainda. Deus é assim. Já estou chegando no meu 50º casamento. Acho que Deus está me usando, hein? E eu amo fazer casamentos. Porque em casamento, uma das verdades que muitos não têm é que antes de você se unir, a Bíblia manda você deixar. Vou ter que falar disso. Não queria. Mas tem muitos casamentos hoje também dando errado, porque você ainda não deixou papai e mamãe. E eles são legais, hein? É ou não é? Se não fosse, você não estava junto com eles. Mas a Bíblia é muito clara: o homem deixará, paz, se unirá a sua esposa e formará uma só carne. Mas tem pessoas querendo formar carne aí com pai, tio, cachorro, papagaio, mãe. É por isso que tem coisas na sua vida que está dando errado, casal. É por isso. Você tem que aprender a crescer junto com seu cônjuge. Vocês vão passar por desafios? Muitos, não são poucos. Mas vocês vão vencer juntos esses desafios. Seu compromisso com Jesus, ele tem que ser maior do que as expectativas dos seus familiares. Não, filho, vamos ficar aqui hoje, não vai para o culto não, o papai está aqui com você. Papai fica aí, filhão vai para culto, filhão vai voltar, vai ter papai aqui. Tem que falar essas coisas, porque é cada coisa absurda que eu ouço. Isso não é rebeldia não, tá? Isso é obediência a um nível mais profundo, de saber de quem me dá o fôlego de vida, é lá de cima, não é aqui de baixo. Você está comigo? Conexões divinas, elas são chaves de aceleração. Você não precisa de muita gente, você precisa de pessoas certas, só isso. Lembra de Elias? Ele precisou de Eliseu. Lembra de Paulo? Ele precisou de Barnabé e Timóteo. Lembra de Davi? Ele tinha um Jonathan. Lembra de Ruth? Tinha uma Noemi. Lembra de Jesus? Ele tinha 12 e um traiu ele.
Você só vai viver a plenitude de Deus se aprender a se cercar de quem tem sede e fome das mesmas coisas que você. Sede de Deus, fome de Deus, querer ir para o futuro. Então o que eu preciso fazer, pastor? Romper não pelo ódio, mas pelo propósito. Romper não porque você ouviu o pastor dizer, tchau para vocês, não. Rompa pelo chamado, porque se você sair da aldeia sem destino, a aldeia vai ser o teu destino. Porque um homem sem futuro, ele sempre volta ao seu passado. Um homem que não tem visão de onde Deus quer levar ele, sempre vai visitar o passado. Sempre vai visitar as coisinhas que ele deixou para trás. E é por isso que tem muitos no nosso meio que estão deixando rabichos em muitos lugares. E está na hora de acabar com esses rabichos, porque de uma coisa eu sei, que Ele me transformou para viver algo poderoso que está lá na frente, porque tudo que eu já vivi eu já sei. Não foi legal, mas o que Ele tem separado para mim e para você é maior do que tudo que já passou no nosso coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Ele tem preparado para os que o amam. Sabe, então eu preciso romper não pelo ódio, mas pelo chamado. Sim, há conexões que você vai precisar romper para viver o seu propósito. Pense se Ruth continuasse naquela terra. Não, eu não vou com Noemi não, vou ficar por aqui. Quem seria Ruth hoje no jogo das escatologias? Pense se José tivesse desistido quando os irmãos dele falaram, não, sai fora da nossa família, vou jogar você no buraco. Pense se ele não se levantasse e rompesse com aquela estrutura. Você hoje precisa romper conexões para viver o seu propósito verdadeiro. Sabe, nós somos feitos de relacionamentos, relacionamentos que nos levam para o futuro, relacionamentos que nos prendem no passado e relacionamentos que não agreguem nada na nossa vida. Você precisa romper, não porque você odeia, mas porque você ama mais a Deus do que essas conexões. Você precisa romper, não porque você despreza o outro, mas porque você decidiu crescer. Não dá mais para eu continuar nessa aldeia fazendo as mesmas coisas. Hoje eu coloquei um filme para os meus filhos assistir, chamado Formiguinhas. Já viram esse filme? Bonitinho, gente. 1998 é o filme. Falei, meu Deus, eu tinha 2 anos de idade. Falei, cara, ainda estou novo. 1998. 5 minutos de filme você precisa assistir, para que você pegue chaves poderosas para a sua vida, ensinadas por uma formiguinha. E a formiguinha diz, eu cresci num lugar que eu não gostaria, fazendo coisas que me obrigaram a fazer. Mas eu não era combatente, eu só queria viver a minha vida. Aquilo ali doeu meu coração. Porque aí o pastor já logo viaja, né? O pastor já pensa logo em mensagem. Aí eu falei, cara, quantas formiguinhas nós temos no nosso meio, vivendo uma vida despropósito. Porque outros falaram que você era um combatente, mas você não é um combatente. E eu não falo combatente no sentido pejorativo da palavra, de você não ser ousado, ter coragem, avançar, crescer, prosperar. Não, mas às vezes as pessoas querem te colocar uma capa que não te serve, um capacete que não é seu, uma espada que é pesada demais, mas você só quer ser você. Você só queria ser o que Deus te chamou para ser. E aí, Sidnão, seja bem-vindo, amigo. Você só quer ser o que Deus te chamou para ser, sem rótulos, sem ser um médico do papai. Mas eu quero ser médico porque eu escolhi ser médico. Eu escolhi ser advogado. Eu escolhi ser empresário. Eu escolhi também casar, viu, casais? Então na hora de correr não vai para a casa de papai não. Vai para a casa de Jesus, que Ele vai curar você e você vai permanecer casado, em nome de Jesus. E aí, eu fiquei viajando no Formiguinhas. Eu gostei daquele filme. Ele estava cansado, gente, porque ele não queria ser o que os outros falavam que ele precisava ser. E ele falou, eu já não estou aguentando, e ele largou a bola de formiguinhas, que caiu lá embaixo no formigueiro.
as pessoas começaram a falar mal dele. E depois rola o filme, mas aí você tem que assistir também. Eu não sou obrigado a ficar dando spoiler aqui de tudo. Mas o que eu quero te dizer é que na aldeia, as pessoas vão escolher a gente ser o que elas são. Porque ela teve um sonho, que também foi frustrado, quando ela tentou fazer algo e não conseguiu. E o sonho frustrado vai ser a sua experiência vivida. E isso é ruim, porque Deus nos fez para alguma coisa. Ele nos fez, Ele me fez, eu sei que Ele me fez para estar aqui nessa posição que eu estou. Eu sei que Ele me ungiu para isso. E eu sou muito feliz com isso. Eu amo isso. Faço isso sem ganhar R$1. E farei isso o tempo que for necessário. Por quê? Porque eu convergi aquilo que Deus me fez e aquilo que eu amo ser. Mas eu tive que sair da minha aldeia. Eu tive que romper com alguns relacionamentos que até me chamavam de Top Gun. Por quê? Porque eu ia ser piloto. E eles falaram, não, você é um excelente piloto. Mas aí quando eu saí daquela aldeia, eu fiz arquitetura. Me chamaram de Juninho Niemeyer. Desculpa. Mas eu falei, não sou esse Niemeyer. Isso aí eu deixo para o Ciro. E eu fui sendo muitos personagens. Até o ponto que eu encontrei Jesus e Ele me falou quem eu era. Até o ponto que o meu eu se conectou ao eu do que Ele fez eu para ser. A isso nós chamamos de convergência. O que eu faço é o que eu nasci para fazer. Mas eu tive que sair dessa aldeia. Eu tive que sair desses relacionamentos. Por quê? Esses relacionamentos eram ruins? Não, queridos. Esse que me chamaram de Juninho Niemeyer, eles achavam que eu era o cara. Talvez até seriam bons se eles estivessem do meu lado hoje. Eu até me senti. Porque eles me botavam para cima quando eu estava depressivo. Eles falavam que o meu desenho era o melhor do que de todos. Mas era uma porcaria. Mas esses amigos, eles não estavam sendo falsos. Eles só me amavam e queriam o meu melhor. E amigos são assim, né? Eles querem o nosso melhor. Só que aqueles eram amigos que iam me deixar naquela aldeia. E eu tive que romper com eles, não porque eles eram ruins, mas é porque no meu futuro, quando eu vi a foto, eles não estavam. Ah, queridos, como nós estamos vivendo uma vida de despropósito, permitindo que a vida dos outros é a nossa história. Como é difícil romper. Não é fácil. Não é fácil você ter que chegar e, sabe, dar um basta no papai e na mamãe, dar um basta nos amigos. Não é fácil. Mas deixa eu te falar. Tem alguém sentado bem ali na tua frente. E esse alguém não sou eu. E esse alguém não é Jesus. Esse alguém é o você que quer ser você de verdade. E Ele espera para que você venha, se assente com Ele e viva a história que Deus desenhou para vocês. E viva uma história que Deus desenhou para vocês. E não se trata dos seus amigos, tá? Não se trata dos seus pais. Não se trata da sua aldeia. Por quê? Porque a aldeia te deu tudo o que você precisou para chegar aqui. E se você está aqui, glória a Deus por isso. Porque foi a aldeia que te impulsionou. Mas a partir daqui, qual é a aldeia que vai te influenciar? Quais são os relacionamentos que vão te influenciar? Quais são as pessoas que vão caminhar com você? Com quem você vai decidir estar nas mesas que você vai se assentar? Jesus, Ele pagou um alto preço, alto demais, para você viver acorrentado, para você viver com conversas fúteis, para você viver com pessoas mornas em ambiente de pecado disfarçado de religiosidade. A verdade é que quem não está disposto a te levar mais perto de Jesus, automaticamente está te puxando para mais longe dele, mesmo sem perceber. E aí Jesus rapidamente falou, Pedro? Não, Ele não falou com Pedro, Ele falou com Satanás, para trás de mim, Satanás. Porque você quer o meu mal, você não quer o meu propósito.
E nós, por vezes, não percebemos que Satanás está falando na boca dos nossos amigos, que Satanás não está falando na boca de pessoas da nossa intimidade. E eu quero concluir essa mensagem dizendo, eu falei que vai ser mais 2 ainda. Falar de aldeia, eu amo falar de aldeia. E eu quero concluir dizendo que relacionamentos humanos, eles são espelhos de relacionamentos que temos com o nosso Pai, de relacionamentos que temos com o próprio Deus. E se você não está intencional com Deus, certamente você vai ser influenciado por outros deuses. Romanos 12, 2 é um texto que você deveria imprimir na sua mente e no seu coração. Que ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí eu termino essa mensagem dizendo ou perguntando a todos vocês: vocês querem viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus? Então mude a sua mentalidade, mude o seu ambiente, mude os seus relacionamentos e mude a sua mesa. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. O que você deixou de viver até aqui pode ser fruto dos relacionamentos que você manteve ou mantém. O que você deixou de experimentar pode ser fruto da intimidade que você permitiu ter em algumas mesas que você sentou. O que está te impedindo de viver o novo de Deus pode ser o afeto emocional, de estar com aqueles que cresceram comigo. Entenda, queridos, muitas das vezes o crescimento não significa permanência, porque nem sempre quem cresce com você permanece com você. Outro dia, conversando com alguns amigos, eles falando da Copa dos clubes, da Copa do Mundo que está acontecendo. Eu não sei por que o Vasco não está lá. Não sou perfeito. E aí eles me falaram: você viu o atacante lá do Botafogo? Ele é daqui. Aí eu falei: faz uma pergunta para ele, por que ele hoje está jogando lá nos Estados Unidos. Pergunta se ele queria ficar na aldeia e se ele amava mais os amigos da aldeia do que os amigos de futuro dele. Não precisamos perguntar, né? Acho que já temos a resposta. E aí então eu pergunto para você, está aqui. Por que você está abrindo mão do seu futuro em detrimento do seu passado? É lindo quando a gente ouve testemunhos como esse dos casais. Um evento excelente como o excelente é a CN. As suas impressões vão estar aonde você decidiu pagar um preço para que elas estivessem. E se não está bom, a gente muda. Mas o importante é crescer, avançar. E se o ambiente que nós estamos não nos permite crescer, esse não é o ambiente que você deve ficar. Cresça, prospere, avance, tenha filhos, crescei e multiplicai. É essa chamada universal para nós. Mas às vezes nós estamos presos à aldeia que nos acorrenta através do nosso emocional, através de uma ligação. Se você sair daqui, você vai passar fome em outro lugar. A maioria dos filmes infantis que eu tenho visto com os meus filhos são filmes que levam para o mundo, assim, sabe? Tem um do pato que eu vi, que eu não lembro o nome agora. Você lembra? E ele só queria voar para Jamaica. Já viram esse filme? Lindinho demais.
E ele só queria voar para Jamaica, e nessa de viajar para Jamaica, ele viajou na maionese, e aconteceu um monte de coisa na vida dele, enfim. Mas o que acontece, pastor? Acontece é que você descobre mundos que você não sabia que existia. Então voe, saia desses lugares, decida hoje por você, pela sua casa, pela sua família, romper relacionamentos que não são de futuro, sabe, sair de relacionamentos que estão te bloqueando, te contaminando, te trazendo mal-estar. Para quê? Por uma noite de prazer, por um momento de risada? Ei, abra os teus olhos, queridos. Tem uma vida querendo acontecer, tem filhos para serem gerados, tem empresas para nascer, tem coisas novas para acontecer, e às vezes você está bloqueado, preso a paradigmas, a sofismas, a coisas que não te pertencem mais. Então saia das aldeias e preste atenção nos teus relacionamentos, que Deus certamente Ele vai honrar você, vai honrar a tua vida, Ele vai te estabelecer como coluna, Ele vai te fazer como modelo, Ele vai te fazer como um arquétipo. Ei, eu estou profetizando sobre a tua vida, e eu quero declarar que você vai ter sucesso sim, que você vai fazer o que você ama fazer, sem ter rótulos, sem ter pessoas te limando, ou te acusando, ou te apontando. É um tempo de Deus descortinar o que Ele colocou no teu coração, é um tempo de você conhecer o propósito para o qual Ele te designou a viver, é um tempo de você viver coisas novas, de você abrir, ampliar a sua mente, conhecer novos mundos, novas culturas, conhecer aquilo que você ainda não viveu, pois certamente tem muita vida de Deus para acontecer em você, e a partir de você muitos outros terão coragem de romper com medo, romper com a aldeia, romper com relacionamentos, romper com mesas, sair de uma posição de vítima para uma posição de vencedor, sair de um lugar de derrotado para um lugar de vitorioso. É isso que Deus tem para a tua vida. Se liberte hoje, dê o primeiro passo, avance, conquiste, pare de falar, pare de murmurar e comece a adorar, comece a engrandecer, comece a ser grato, comece a se mover, e os céus se moverão na tua vida, e os céus serão contigo onde você for. A palavra de Deus, ela vai te acompanhar, porque Deus não abandona os teus filhos, não. Existem coisas que Deus quer te falar, existem coisas que Deus só vai te falar quando você estiver no lugar que a voz dele possa ser audível para você. Está na hora de você romper, está na hora de você crescer, está na hora de você sim ter relacionamentos, mas relacionamentos intencionais, tem que ser relacionamentos de discernimento, relacionamento de futuro, de quem te impulsiona, de quem arranca o melhor da tua vida, de quem te impulsiona a viver algo extraordinário, e não de quem te cobra, não de quem te mede, não de quem te menospreza, não de quem te diminui, não de gente que fica lambendo as tuas feridas, sem te dar uma solução, sem fazer você crescer, sem fazer você avançar. Está na hora de romper por uma vida em abundância, romper por uma vida de propósito, romper para aquilo que Deus tem para a tua vida. Tem alguém aqui me recebendo em nome de Jesus? Erga as tuas mãos agora em nome de Jesus e faz a tua oração. Eu não sei qual parte da mensagem falou contigo, ou se foi os testemunhos dos casais que falou, mas algo deve ter falado contigo hoje. Então peça a Deus nesse momento, nesse ambiente. Isso aqui é uma atmosfera, isso aqui é um hub apostólico, é um lugar de envio de pessoas para o seu chamado, envio de pessoas a viver o extraordinário de Deus. Sabe, você não é mais escravo do medo, você não nasceu para viver num jugo de escravidão ou de fracasso, você não é aquele que está debaixo de um jugo de castas, não. Porque o vô foi assim, a avó, não, você vai ser diferente, você vai mudar o jogo, você vai mudar o status quo da tua família. Se você